Pessoal, boa Aí, tarde. Estamos gravando. aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de eletiva. Eu, professora Érica, juntamente com a professora Priscila. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns artistas, né, para o desenvolvimento É, do nosso mais projeto. específico, mais específico sobre a Tarsila do Amaral hoje, né? Hoje é Sim, sobre ela, que a eu gente vai estar vou conversando um compartilhar pouquinho. agora os slides. A professora Priscila, como é da disciplina dela, né, essa parte aí sobre a E arte, e ela vai conversar com vocês, tá bom? Boa aula para nós. Coloquem, por gentileza, aí no chat o nome de vocês, por favor. seria legal também, até se vocês quisessem depois anotar algumas coisas, né? Porque faz parte da disciplina de arte também, né? Então, vocês também podem estar anotando algumas coisas aí, tá bom? Só um minutinho. Sim, sim. Até mesmo, pessoal, eu disponibilizo para vocês, assim que nós encerrarmos aqui, eu disponibilizo para vocês, tá? Em PDF, para vocês fazerem essas anotações. Foquem agora em prestar atenção na professora, combinado? Sim. Priscila, professora, tá desligado seu microfone. Oh, desculpa. Pode passar a próxima tela, por favor? E aí a gente vai dando início, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre a questão da Tarsila do Amaral, que é uma das personagens que a gente se propôs a trabalhar para poder estar realizando os nossos trabalhos manuais, né? Foi a Tarsila e foi o Romero Brito, esses dois. Então, hoje nós vamos, na verdade, trabalhar com a Tarsila, e numa próxima aula, aí nós estaremos trabalhando com vocês com o Romero Brito. Tudo bem? O objetivo que a gente tem de estar trabalhando com esses artistas plásticos. Deixa eu só o daqui, então. Isso aí. Oi, desculpa. Deixa eu só o daqui. Isso aí. Oi, desculpa. Deixa eu só o daqui. Isso aí. Oi, desculpa. Ô, Érica, não está compartilhando a tela para mim no meu computador. Agora tá. Eu acho que foi um erro aí na sua rede que deu. Tá bom. Eu tô com dois Ô, professora, você está com o celular e o computador ligado com um som, né, nos dois. Aí Tá dá dando a microfonia. interferência. É, tem que ficar só com com o áudio do seu celular ligado, tá bom? Oi. Peraí, Érica, a gente vai se acertando. Eu não tô vendo você aqui. É que eu tô com a câmera desligada. Érica, me dá 2 minutinhos só. Desculpa, gente. Pessoal, problemas técnicos, tá? Um minutinho a gente já volta. Esperar a professora se Relaxa, organizar. professora. Acontece, né? Oi, gente, desculpa. Agora tá melhor? Tá ótimo, professora. Tá ótimo, professora. Tá. Então vamos iniciar, né? Desculpa esse transtorno aí. Nós vamos trabalhar hoje com a Tarsila do Amaral, uma artista plástica que a gente se propôs a trabalhar para os trabalhos manuais, né? Que a gente já deu para vocês uma base de como nós gostaríamos que fosse feito, né? E a gente tem como objetivo, na verdade, que vocês tenham a criticidade, que vocês sejam críticos
naquilo que vocês estiverem analisando, né? E aí, as técnicas artísticas também, elas também estarão dentro dos objetivos propostos. Ela vai ter uma técnica diferente para trabalhar. Não precisa, lembra que a gente falou para vocês que não precisa ser somente pintura e desenho, pode ser recorte, colagem, que pode ser com materiais, né, recicláveis, porque é esse o objetivo, e compor ele com formas frisadas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim, tudo bem. Então vamos lá. A habilidade é reconhecer e compreender, vivenciar, analisar leituras e produções artísticas, porque a gente primeiro, lembra que a gente conversou bastante sobre isso? A gente precisa primeiro ter o conhecimento prévio, para depois eu ter aquela análise crítica, né? De eu gostar ou não gostar, e aí por diante. Tá bom? Então, a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje. Não é muito extenso, não, mas eu tentei pegar os tópicos, tá? Conhecendo. Pode passar, Érica. Então, vamos trabalhar com a Tarsila do Amaral. Oi? O meu som tá chegando na mesma hora que eu falo para vocês ou está demorando? Tá chegando na mesma hora, mas um pouquinho, às vezes, dá uma picotada, pelo menos para mim. E para vocês, turma? Para mim tá chegando atrasado, mas tá picotando muito. Então, eu não sei mais o que eu faço, porque a minha internet eu mudei ela justamente Acho que ficaria melhor no celular, acontecer isso, né? Mas vamos que vamos, né? Então, assim, fica melhor? Fica melhor? Fica melhor? Fica melhor? É que para mim aqui ele fica repetindo toda hora. Tá com um eco do caramba, professora. Verdade. É mais fácil ficar pelo computador, então, porque aqui tá me dando muito eco. Eu vou tentando falar mais pausadamente e aí vocês vão, tá? Quando chegar em algumas questões, vocês vão me falando, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ver quem foi a Tarsila do Amaral, né? Ela é brasileira, nasceu aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Capivari, né? E nasceu no dia 1º de setembro de 86, né? 1886, né? Não é 1986, 1896. Filha de pessoas, né, humildes no início. Eles fazem o quê? Eles começam a se preparar, preparar os filhos, na verdade, né? Os pais começam a preparar os filhos justamente para que eles possam ter um desenvolvimento melhor, né, na cidade. E aí eles são de uma família que é mais bem de vida, só que os pais dela não é, né? O avô é que era muito bem de vida, mas o pai e a mãe, na verdade, não eram, né? Ela teve mais 7 irmãos,
né? E aí todos eles foram criados aí nessa cidade natal chamada Capivari, aqui no interior de São Paulo, tá? O avô dela depois falece, né? Morre, e aí a família herda a fazenda que era do pai da Tarsila, né? O vô da Tarsila por parte de pai veio a falecer, e aí o pai herda a fazenda, né, que era do avô, né? Ela fica matriculada no colégio de freira durante muitos anos, né? E a gente tem uma base de que colégio de freira, eles são muito rígidos, né? Eles são muito rigorosos com questão de disciplina, questão de tarefas e tudo. E ela estudou durante um bom tempo aí no colégio de freiras, tá? Aí, mais tarde, ela muda para a Espanha, né? E aí, lá na Espanha, ela vem a finalizar o estudo dela. Ela vem a finalizar, concretiza, né, o estudo, como se fosse o terceiro ano do ensino médio aqui, e ela faz lá, em Barcelona. Pode passar, Érica, por favor. Aí, ela, com 16 anos, ela pinta o seu primeiro quadro, né? E lá em Barcelona, na Espanha, ela faz sucesso com esse quadro, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, as coisas não eram vistas da forma que a Tarsila queria. A Tarsila já era uma artista mais moderna, e isso chocava, né, os governantes brasileiros aqui. Então, ela faz o quê? Ela sai daqui, ela vai para lá ela pinta o seu primeiro quadro, né? E as pessoas ficam fascinadas com a desenvoltura do trabalho dela, né? Então, eles começam a fazer vários pedidos de quadros e tudo, né? E ela vai, então, para Paris. E lá em Paris, ela faz a sua primeira exposição de obra de arte, né? Que foi um sucesso. Coisa que aqui no Brasil as pessoas não conseguiam enxergar, né? E lá eles tinham uma visão diferenciada para Tarsila, né? Por conta das cores muito fortes, muito vivas, muito vibrantes, né? A forma em que ela reproduzia a cidade em que ela tinha nascido, né? Através do desenho. Então, ela colocava muitas formas geométricas e colocava muitas cores fortes, né? Amarelo, vermelho, azul, preto, verde, cores vibrantes. E muitas das obras dela, ela colocava essas cores e eram chamadas de cores caipiras, porque geralmente as pessoas do interior é que usam essas cores assim muito vibrante, né? Muito forte, muito colorido, tudo. E as obras dela começaram a ter, então, esse encaixe, né, das cores vibrantes aí. Tá? Quando ela retorna para o Brasil, ela conhece o André, né, André Teixeira Pinto, e ela se casa com ele, tendo uma filha chamada Dulce. Foi a única filha em que ela teve chamada Dulce, né? Só que ela não fica muito tempo casada com esse rapaz, até mesmo porque os pensamentos dos dois eram muito diferenciados, né? Ela já era muito moderna, muito para frente, muito cabeça mesmo, de querer criar conflito com o governo, e o André não gostava muito disso, achava que ela tinha que ser mais do lar. Então, esse conflito que eles tinham, né, dela querer ser uma mulher moderna, uma mulher para frente, etc. e tal, ele não aceitava. Então, eles começaram a brigar muito e resolveram, então, se afastar, tá? Aí, vamos lá?
Aí tem uma semana que é chamada de Semana de Arte Moderna de 22. Já ouviram falar? Você já deve ter ouvido falar, mesmo que por cima, né? Essa Semana de Arte Moderna, ela teve a Tarsila como uma das cabeças para que pudessem ocorrer. Antes da semana, né, antes do ano porque é chamada de Semana da Arte Moderna de 22, porque foi feita no ano de 1922. Só que antes desse ano de 1992, eles tinham tentado fazer também outra exposição, né, de artes em 1921, 1920, e foi um fracasso. Foi um fracasso justamente porque pessoas próximos dela, né, estavam boicotando, o sucesso das exposições de obras, né? E nesta Semana de Arte Moderna, que eles faziam, não eram só exposições de quadros, eram poemas, poesias, eram músicas, eram recitais, tudo que fosse envolvido a arte, eles poderiam estar sendo manifestado para o povo, né, para o público. E nos anos anteriores que eles tentaram, tinha sido um fracasso, né? Inclusive, um dos que boicotou foi Oswaldo de Andrade, que depois veio a se casar com a Tarsila do Amaral, né? Então, na primeira exposição, ele não acreditava muito nessa exposição de Semana da Arte Moderna, e ele mesmo comprou várias frutas, sabe? E deu para o público que tinha ido para assistir, para que na hora as pessoas pudessem tacar, né? Baiana, etc. e tal, para que não pudessem mais desenvolver aí. E aí a Priscila descobre, teve toda uma briga, todo um negócio, mas depois eles começaram a se envolver amorosamente, e aí eles acabaram casando, né? E esse casamento, ele durou aí 4 anos, né? De 1926 a 1930, tá? Então, tem aí. Nesta exposição da Semana de Arte Moderna, teve um grupo que foi chamado do Grupo dos Cinco, tá? Que aí tá faltando uma pessoa que depois eu acrescento para vocês, tá bom? O Oswaldo de Andrade, que estava casado com a Tarsila, a Anita Malfatti, o Mário de Andrade, Menotti Del Picha, sei lá, e tem um também, o Emiliano de Cavalcante, tá? Fora a Tarsila do Amaral. O Emiliano, ele teve a participação no Grupo dos Cinco também, mas quem estava mais à frente foram esses que estão aqui, tá? Então, ele também fazia parte desse grupo chamado Grupo dos Cinco, que foi o grupo que organizou a Semana de Arte Moderna, o grupo que fez com que as coisas dessem certo, né? Que as coisas pudessem ser reproduzidas e passadas para o povo, para o público. E nessa época, o Emiliano de Cavalcante ele não pôde participar dessa primeira exposição, justamente porque ele estava viajando, tá? Então, ele não tem o nome, mas ele também fez parte do Grupo dos Cinco, tanto é que ele é mais conhecido do que o Menotti Del Picha, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, daí sempre aparece também o nome do Emiliano, e ele teve a sua contribuição também para as exposições de obra de arte, né? Que ele fazia também, e sempre reproduzindo um pouco também da sua cidade natal, que também era do interior. Então, ele colocou também um pouco de si diante dessa exposição da arte moderna aí de 1922. Tudo bem, gente? Querem fazer alguma pergunta até aí?
Não. Não, Alan, você que sempre fala bem. Não, é que eu não tenho pergunta agora. Então, vamos lá. Essa Semana da Arte Moderna de 1922, ela muda um pouco essa questão do cenário histórico-cultural, né, do país. Por quê? Até então, sempre tinha, né, uma influência da vanguarda europeia, que era aquela coisa mais centrada, sabe? Era retrato da família perfeita, retrato das coisas tudo certinha, né? Por exemplo, ia desenhar um cachorro, desenhava o cachorro realmente do jeito que ele era, tudo bonitinho. E aí a Tarsila, justamente, juntamente com esses outros artistas, eles vêm e resolvem quebrar esse tabu, né? Ele quebra esse tabu para poder estar fazendo com que as pessoas consigam enxergar a arte de uma maneira diferenciada, de uma maneira em que não agrida tanto, né, a sociedade de um modo geral, mas que eles consigam perceber que podem ser feita a mesma denominação, né, o mesmo objeto, ele pode ser feito de diversas formas diferenciadas aí, né? Oi, Alan. Professora, esse tabu são tipo os rótulos, né? Que a sociedade nos impõe. Sim, sim. Ah, tá bom, Nesta obrigado. época da vanguarda, eles tinham, Alan, uma questão que era assim, era a família perfeita. Então, por exemplo, vai desenhar minha família, me desenhava toda arrumada, né, com aquelas roupas bonitas, lindas que tinham de antigamente, juntamente com o meu marido, juntamente com as minhas filhas, se eu tivesse cachorrinho, também desenhava, que isso vinha desde a época do Renascimento, né? Aquela questão deles acharem que para eu ter uma família perfeita, eu tenho que ter, eu tenho que provar isso para as pessoas. Então, eles quebram um pouco isso, né? E, geralmente, nessa época aí, eles fazem o quê? Eles colocam sempre cores, as cores mais centradas, né? Vamos colocar dessa maneira, marrom, preto, bege, sabe? Essas cores mais básicas. Aí vem a Ah, tá bom. Tarsila, vem o Emiliano, a Anitta, e aí eles quebram isso, né? Porque daí eles começam a colocar amarelo, vermelho, laranja, verde, azul, e faz uma mistureba aí de cores, né? Que choca, né? E para quebrar esse tabu é difícil. Eles foram muito crucificados, né? Por pensar de maneira diferente do que o grupo em que eles viviam, né? Quem aceitou muito bem tudo isso foi justamente Paris, né? Que aceitou todas as manifestações dela de braços abertos, né? E Paris é conhecido como o berço da arte, né? Então, ele coloca tudo isso de uma forma maravilhada, assim, sabe? Achando que Tarsila era o ser supremo, vamos colocar dessa maneira, né? Que ela teve a coragem de se manifestar, teve a coragem de fazer as coisas, né? Então, foi mais ou menos por aí. Tudo bem? Então, de 1934... Não, volta no outro, Érica. Não. Peraí, Pro. Não. Ah. Você tá indo pra frente. Aí. Essa daí. Não, na outra. Tem lá 1951, aqui, ó. Não, antes desse. Aí, nessa daqui. Isso. Então, vamos lá. Em 1934 a 1951, Tarsila estabeleceu um romance
com Luiz Martins, né, que era um escritor da época. E aí ela fica nesse romance com ele, mas acaba também não dando certo, então cada um vai para o seu lugar. Em 1965, ela foi submetida a uma cirurgia na coluna, e aí um erro médico, né, fez com que ela ficasse paraplégica, então ela já não tinha mais os movimentos da cintura para baixo, né? Em 1966, a filha da Tarsila, a Dulce, ela vem a óbito, né? Ela tem uma crise de diabetes, porque ela tinha problemas com diabetes, e ela vem a falecer, né? A Tarsila, ela vem a falecer com 86 anos, em 1973, já no século XX, né? E ela falece por depressão. Ela entra numa depressão profunda por tudo que tinha acontecido, né? Dela ter ficado paraplégica, paralítica, né? Dela não conseguir mais se movimentar sem a ajuda das pessoas, dela não conseguir mais fazer nada por conta das pessoas, ela começa a se tornar uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Até mesmo com os amigos que às vezes iam visitá-la, e isso faz com que eles se afastem um pouco dela, né? E ela entra em depressão e vem a óbito em 1973. Eu tinha 2 aninhos, quer dizer, eu ia completar 2 aninhos quando ela veio a óbito, veio a falecer. Pode passar, Érica. Aí tem algum movimento aí que fez o reconhecimento da Tarsila, né? Que foi o movimento antropofágico, né? E esse movimento, ele era apresentado pelos modernistas, né? Pelos artistas modernistas, vendo que eles queriam mostrar como movimentos muito radicais, né? Do período. E isso também fez com que eles fossem muito criticados, né? Aí, com o intuito de afastar dos temas abordados na arte europeia, os artistas modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. Utilizaram um conceito metafórico da deglutição acerca do ato de comer, a cultura estrangeira e regurgitar a nova cultura. O que ele quer dizer com isso? Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que conhecer a cultura, né, a cultura antiga, né, da Europa, e aí eles tinham que vomitar uma nova cultura. Eu só posso fazer isso com o meu conhecimento prévio, né? Então, isso que eles fizeram. Eles foram estudar tudo sobre a arte da Europa, como que era, como que se manifestava, etc. e tal. E aí, depois eles fazem o quê? Depois do conhecimento, né? Que é chamado de deglutição. Eles engolem, né, o conhecimento deles e depois eles vomitam uma nova cultura que é chamado de movimento antropofágico. Tá? Vamos lá? Passa a próxima, por favor. Ah, tá. Pensei que estava com problema de novo com a internet. Eu também ia falar que estava travado. Então, vamos lá. A antropofagia foi inspirada no quadro do Abaporu, que é esse daqui, ó, que eu já havia até conversado com vocês. Vocês lembram sobre isso? Brevemente, dessa obra mas de arte? consigo puxar algumas coisas. Sim. Então, eu comentei com vocês em sala de aula sobre essa questão da Tarsila do Amaral, sobre as manifestações que ela tinha. Eu não sei se vocês conseguem lembrar disso. Lembram?
Sim. Sim ou não? Sim. Então, esse movimento dela é um dos movimentos chamado antropofagia, né? Que essa obra recebe esse nome justamente da antropofagia, que é da obra da Tarsila do Amaral, né? E esse nome da antropofagia, o antropófago, ele é o homem que se alimenta da carne humana, né? Mas daí vai falar assim, nossa, professora, ele é canibal, né? Ele vai lá e ele fica comendo. Não, era um sentido metafórico. Era uma maneira que ela tinha de fazer com que as pessoas pensassem, né? E como o governo manuseava, manipulava, né, a população. Lembra que eu conversei com vocês o porquê da cabeça pequena e do pé grande? Vocês lembram disso? Sim, só não lembro o motivo porque a cabeça é pequena e o pé é grande, mas eu lembro que a senhora falou. Não posso pensar por mim, né? Porque o governo já pré-estabelece algo e que eu tenho que pensar e que eu tenho que agir de acordo com o que ele queira. Tá? Então, eu mesmo tendo os pensamentos, eu não podia ir contra, né? Justamente porque se eu fosse contra, eu acabaria sendo punida também, né? E aí a Tarsila fala que essa figura, né, que tem aí, essa figura primitiva e monstruosa, nasceu de um sonho. Qual era esse sonho? De fazer com que as pessoas refletissem, né? Que as pessoas mudassem o seu comportamento, que as pessoas mudassem o seu pensamento e começassem a caminhar com os próprios pés, né? Sem deixar que o governo fizesse com elas coisas que elas não gostassem, né? Então, é muito legal essa questão da antropofagia justamente por conta disso, né? As pessoas começam a ter uma visão diferenciada sobre o mundo em que elas estão vivendo, né? Aí, vamos para a próxima? Aí tem a descrição da Tarsila sobre esta obra, né, da antropofagia aí, que é o quê? Há uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada sobre uma planície verde, o braço dobrado repousando no joelho, a mão sustentando o leve peso da minúscula cabeça, em frente a um cacto explodindo em uma enorme flor. Foi essa a descrição que ela faz da obra que ela fez, justamente com uma crítica ao governo da época, mas ela não podia se manifestar de uma outra maneira, né? Porque se ela fosse manifestada de uma maneira em que não fosse agradável, ela teria que arcar com as punições ali do momento, tá? Aí tem a análise e significado da obra Bapuru, né? Nesse trabalho é retratada uma figura humana sentada numa posição pensativa em uma paisagem árida e ensolarada. Entretanto, o que se sobressai na obra é justamente a ênfase dada ao tamanho dos membros em detrimento do tamanho da cabeça. Então, olha o tamanho do pé e olha o tamanho da cabeça, né? Vemos um braço, uma perna, uma mão e principalmente um pé em dimensões exageradas. Esse recurso recebeu o nome de gigantismo, que foi utilizado por Tarsila em outras telas, porque ela fez A Negra, ela fez uma obra, tem o Abapuru, tem a Antropofagia. A Antropofagia é uma obra que também fez muito sucesso, né, na época, e todas elas, assim, gigantes, sempre fazendo alguma crítica ao movimento em que ela estava acreditando naquela época, né. A Tarsila, ela tem várias obras, né, e aí essas obras foram divididas por partes. Fase pau-brasil, marcada pelo uso de cores fortes
e temas nacionais, né, brasilidade. A fase antropofagia, inspirada na vanguarda europeia, surrealismo, cubismo, e, sobretudo, ao conceito da antropofagia. A fase da pintura social, focada nos termos cotidianos e sociais do país. Aí eu coloquei embaixo, gente, para vocês, algumas obras dela, para a gente poder tá visualizando, tá olhando. Essas aqui são Margaridas de Mário de Andrade, né? Ela colocou esse nome justamente por quê? Porque ele gostava muito da flor margarida, né? Vocês sabem que é aquela branquinha que tem com um negocinho amarelinho lá, é chamado margarida. E ele gostava muito aqui, ó, tá aqui embaixo, parte de baixo. Ele gostava muito. Então, eles eram muito amigos, né? Tarsila e Mário de Andrade. E ela faz, então, esta obra para presentear a ele, na época. Pode passar, Érica. Isso. Aí ela faz o retrato do Oswald de Andrade, né? Onde ela pinta, na verdade, o que ela enxerga dele, né? Esse retrato, eles ainda não tinham um relacionamento, mas eles já estavam muito próximos, os dois. E ela também vem a presentear o Oswald de Andrade com esse retrato, né, que foi pintado por ela. Daí ela faz o retrato também do Mário de Andrade, que Mário de Andrade também gostava muito da Tarsila e gostava do jeito para ter um relacionamento, né? E aí ela não correspondia porque ela só tinha ele mesmo como um amigo em que ela podia contar em todas as épocas, todas as fases da vida dela, mas ela não conseguia enxergar ele para ter um relacionamento, né? Então, os dois ficam só na amizade e ela também faz o retrato do amigo Mário de Andrade. Aí tem a obra da Negra. Essa obra da Negra, ela faz justamente como um manifesto à cultura indígena, né? Ela gostava muito desse lado indígena, dessa cultura de um modo em geral, e ela estava vendo que os índios, na verdade, estavam perdendo o espaço deles, né? Então, ela faz essa homenagem, essa pequena homenagem, né, a eles. Aí tem o Morro da Favela, né? Que na verdade, ali ela quis representar a favela, né? Mas é uma favela bem organizadinha, porque as casinhas todas bonitinhas, pessoas, ela quis dizer o quê? Que não é porque você mora numa favela que você é bandido, que você não tem uma personalidade para poder fazer com que as coisas mudem, né? São pessoas trabalhadoras, são pessoas que têm um objetivo de vida, são pessoas que querem crescer, né? E que moram ali porque não tem outro lugar para estar morando, né? Então, ela faz essa homenagem e, ao mesmo tempo, essa crítica, né? Em relação às favelas. Ô, professora, Oi, Alan. isso daí é um dos grandes tabus, né? Que as pessoas que moram nas favelas não prestam, são tudo bandido, né? É um dos Sim, maiores, e isso uma existe das até maiores, hoje. uma das maiores discriminações. Infelizmente. As pessoas, hoje em dia, elas enxergam as pessoas pelo lugar em que elas moram, e não pelo caráter, né, dela. Porque Verdade. ela pode morar numa favela, mas ela pode ser uma pessoa maravilhosa, né? Então, hoje em dia, ainda tem muito disso, infelizmente, né? Como eu digo, somos apenas cores e valores. Infelizmente, sim. Aí, gente, ó, tem essa obra que é chamada de Antropofagia,
Aquela que tem só o pezão, a Baporu. Aqui do seio, aqui grande, é chamada a negra. E ela faz uma junção dessas duas obras de arte. E essas duas obras de arte, a junção dela, ela coloca o nome de antropofagia. Tá? Então, ela faz a junção dessas duas. Aí, vamos lá? Aí tem os operários, que eu também comentei com vocês isso em sala de aula, não sei se vocês também se recordam. Se vocês forem reparar no rostinho, são pessoas diferentes, né? Bem diferentes uma da outra, questão de cor, de raça, etc. e tal. E o significado é, todos nós temos os mesmos valores, pelo menos deveríamos ter os mesmos valores, não importa se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou asiático, não importa. Importa que nós somos seres humanos e que nós temos que estar valorizando a classe humana, né? Quando ela faz essa obra dos operários, ela faz também justamente com uma crítica, né, ao governo, que é o governo, na verdade, ela contrata pessoas para mão de obras, mas ela não quer saber da questão sentimental, né? Ela não quer saber como que a pessoa está, nada. Eu preciso de você para você apertar esse parafuso, e aí você aperta esse parafuso até o final e vamos ver daí até onde que nós vamos, né? E cada um tinha acesso a mesma informação, eram informações diferentes para cada grupo, justamente para que não pudessem chegar a ter um produto final criado por pessoas fora da fábrica, né, em que eles trabalhavam. Tá? Então, essa também é mais uma das críticas em que ela faz. Gente, vocês não querem falar nada, só eu falo? Não, já falei. Os quatro são lindos. O que é, Manu? Eu amei os quadros, são lindos. Aham. Depois eu vou ler o chat de vocês. Aí tem essa outra. Segunda classe. Sei, Manu. Chamada de segunda classe, que ela também faz aí uma crítica, né? A gente pode observar na obra as roupas humildes, as pessoas todas descalças, né? A criança no colo, eles com poucas coisas nas mãos, né? E aí ela coloca isso como segunda classe, porque se fosse a primeira, como que eles estariam vestidos? Verdade. Né? Eles estariam justamente com roupas impecáveis, com sapatos, sandálias, né? As crianças, que, né, tem essa criancinha, o menininho que está do lado desse homem que está com o pacote na mão, se a gente olhar, ele tem até assim, um olhar de cansaço, né? É uma criança que não demonstra ser bem cuidada, até mesmo por conta do poder, né? Aquisitivo. E eles vão pegar o trem para algum lugar, né? E aí esse trem tem que ser da segunda classe, né? Por conta de que eles não têm dinheiro para pagar, para ter uma coisa mais confortável, né? Para que eles pudessem viajar de uma forma mais agradável, né? E aí, gente, por hoje é só. Eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários, se vocês quiserem. Não, José Everton, não é para fazer assim, é para comentar alguma coisa comigo. Vai, fala comigo. O que vocês acham? Tem dúvidas? Vocês querem conversar sobre alguma coisa, falar sobre algo da obra? O que vocês querem? Professora. Sim. Oi. A Tarsila Amaral, ela era bem romântica, né? Porque ela terminou vários relacionamentos, começou vários relacionamentos em tempo bem curto. Na verdade, Manu, ela era uma pessoa muito moderna, né?
Ela, na verdade, Hoje em ela dia era é muito outra coisa. moderna. Hoje em dia não dá esse nome, né? Mas por ela Não, ser muito moderna, ela eu não. usei esse nome para não ficar feio. Tudo fogo. Então, mas por ela ser uma pessoa moderna, Manu, ela não podia aceitar as tradições que o povo queria, né? Essa questão do machismo, mulher foi criada só para casa, para procriar, né? Para tomar conta dos filhos, do marido, lavar, passar, costurar. Para ela, isso era uma coisa que desde de pequena ela já não aceitava, né? Ela não aceitava porque ela já tinha um pensamento muito para frente dos pais dela, né? Então, essa questão dela ter vários relacionamentos, etc. e tal, é porque ela não concordava, ela realmente se apaixonava e ela não concordava com a atitude dos homens que ela estava vivendo a história. E aí, nesse conflito, né, ela preferia terminar do que ficar num relacionamento onde eles estariam ali brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo, né? Certo? Entendi. Perguntas? Eu, Perguntas? Ou ela? Não é nem uma pergunta, é uma observação. Ela era muito observadora com a desigualdade, machismo, essas coisas, né? Sim. Ela foi uma das primeiras a colocar a cara dela à tapa, justamente por conta dela não acreditar, né, nesse mundo em que até hoje, Alana, na verdade, a gente vive num mundo preconceituoso, né? O homem pode Verdade. tudo, a mulher não. Então, ela não concordava com isso, ela batia de frente mesmo e ela defendia justamente as pessoas, né, com poder aquisitivo menor e que não tinham essa possibilidade, por ela acreditar, né, por ela achar que era o certo fazer aquilo. E Mais tem alguém? outra também, Pode falar. da nova música da Ana Vitória, Amarelo, Azul e Branco. Não sei se a senhora escutou. Acho que ela faz uma referência a um dos quadros da Tarsila, que a senhora falou que Eu as não cores ouvi ainda dominantes, essa música, eu vou ouvir. que as Eu cores vou ouvir. Essa música é muito bonita, professora. que as cores eram mais Eu vou ouvir, chamativas. Vitória. Ela é muito boa. Uhum. Vou Ela procurar. fazia essas cores e era chamada de as cores caipiras, que era chamada essas cores vibrantes que ela fazia pintura nas suas obras, né? Mas eu vou procurar ler essa música. O Deio Rico, na próxima vez que nós estivermos em aula, eu não vou aceitar você com esse nome, tá? Você pode cadastrar seu e-mail institucional, ok? Então, vamos lá, gente. Mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, gente, ó. A gente, na verdade, eu, a professora Érica, todos nós, professores, estamos esperando que essa seja só mais uma fase, né, de estarmos mais uma vez separados aí, mas é que a situação realmente ela não está fácil, ela está difícil para todo mundo, inclusive para nós, e a gente tem que se cuidar, né? Então, assim, logo, logo a gente vai estar junto de novo, a gente vai estar tendo nossas aulas presenciais, mas para que isso ocorra, a gente precisa fazer nossa parte, né? Procurar não sair de casa, só sair o necessário, procurar tomar cuidado com as coisas, né? Lavar a mão constantemente, passar álcool, não ter contato com pessoas de fora, assim, ficar beijando, abraçando, essas coisas. A gente precisa, na verdade, se cuidar para que essa pandemia ela acabe o mais rápido possível e que a gente possa estar melhorando, né? Tá? Para a gente poder estar tendo as nossas aulas, certo? Aí, uma frase motivacional para vocês. Você é forte. Oi, Vini, quer falar?
Vinícius? Ixi, saiu da reunião. Então, vamos lá. Você é forte, capaz e merece vencer. Sorrir, amar e ser muito feliz. Acredite e lute sempre. Pessoal, não desanimem, não desmotivem-se, tenham foco, sabe? Tenham fé, acreditem que as coisas vão mudar e a gente precisa que vocês estejam conosco, porque vocês são nossa base, né? Se nós não tivermos vocês, a gente também desanima, tá? Então, é um dando força para o outro o tempo todo, justamente para que passe logo essa fase da pandemia e que logo a gente possa estar todo mundo junto aí trabalhando em sala de aula, na aula presencial, tá bom? Eu não vejo a hora também. Eu também não. Ó, beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês. A gente vai encerrar a gravação, mas daí a gente pode estar conversando um pouquinho sobre os trabalhos, tá bom?